Dinheiro é Nosso, de Luiz Sotomayor e Maílson da Nóbrega. Sentada no sofá de uma sala, uma mulher usa um controle remoto. Letras brancas sobre fundo preto, o dinheiro é nosso. Orçamento público. Gustavo Franco. Toda democracia digna desse nome neste planeta tem no orçamento o seu apogeu. A definição do orçamento é talvez um dos papéis mais importantes que tem o Poder Legislativo. O orçamento é onde a sociedade se apresenta com seus sonhos, que é a despesa, e suas possibilidades, que é a receita. O protagonista de ambos é a mesma pessoa, é a mesma sociedade que paga impostos, que sonha e usa os seus impostos para realizar os sonhos que são possíveis. Uma das Pedro Parente. obrigações mais nobres de um Congresso é a aprovação do orçamento. Maílson É o da documento Nóbrega. oficial mais relevante, porque é nele que se materializam as políticas públicas e seu financiamento. Políticas públicas são todas aquelas coisas que o governo faz. Essa talvez seja a definição mais simples, mais básica que a gente pode dar de políticas públicas. As políticas de investimento, as políticas sociais, as políticas de educação, as políticas de saúde, a política tecnológica, a política de defesa e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que o governo faz pode ser entendido como política pública. Participação é fundamental. Fábio Klein. O dinheiro arrecadado pelo governo ele tem uma finalidade básica, que é financiar a prestação e produção de serviços públicos. Não existe dinheiro do governo. Ana Paula Os recursos Vescovi. públicos são da sociedade. Todas as riquezas são geradas ou pelas famílias ou pelas empresas. O dinheiro do governo, na realidade, é o nosso dinheiro. É o dinheiro que vem dos impostos que nós pagamos e não pagamos porque queremos. Imposto é algo que é retirado de uma forma imposta da sociedade, daí o nome. O governo ele não é o produtor de riqueza e de dinheiro. Ele é uma espécie de redistribuidor dessa riqueza gerada na sociedade. Felipe Que não há Salto. política pública sem dinheiro. Então quem deveria decidir isso? A sociedade. A sociedade, ela tem responsabilidade para acompanhar o que o Congresso decide, como o Congresso aprova o orçamento. E se engaje numa discussão Ana Carla que, Abrão. em boa parte, ela se omitiu lá atrás. Porque por meio desse processo, ela pode manifestar as suas expectativas, suas avaliações e aprimorar o processo ao longo do tempo. Cláudio Coisas não Abel. acontecem na esfera pública por racionalidade, né? Elas acontecem por pressão. Claro que o acompanhamento, a pressão que a sociedade pode exercer, isso pode sim levar a uma melhora da qualidade das políticas, a um acesso a debates, a discussões. Que à medida que a sociedade entenda, à medida que as pessoas se engajem, vai ficar muito mais difícil repetirmos os erros do passado. As fontes do dinheiro. Tributos. Klein. Bom, o governo ele se financia fundamentalmente através de receitas tributárias. Os tributos são de 3 tipos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Impostos. Klein. Os impostos, eles têm geralmente uma finalidade arrecadatória sem um destino específico. Você arrecada, por exemplo, imposto de renda sobre as pessoas físicas ou jurídicas, e isso vai ser usado para finalidades diversas, não tem um carimbo marcado nesse imposto. A União tem 2 principais impostos: o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda, não é? Que tanto tem a parte de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então existem diversas formas de tributo que incidem sobre diversas bases, né? Sobre a renda, como imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, sobre a propriedade, no caso da propriedade imóveis, por exemplo, o IPTU, o IPTR, no caso urbano e rural, o IPVA, que é imposto sobre propriedade de veículos automotores. Contribuições. Klein. Contribuições é um tipo de tributo que já tem alguma destinação específica. E é, na prática, um imposto de renda disfarçado, né? Exemplo, o PIS, COFINS, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, são tributos que incidem sobre atividades econômicas,
mas cuja arrecadação ela tem um destino específico, que é, neste exemplo, financiar a Seguridade Social, ou seja, financiar os gastos em saúde, em assistência social e previdência. A mulher no sofá. Mas então por que contribuição não chama imposto? Nóbrega. Quando a Constituição de 88 foi aprovada, nós nos reunimos no Ministério da Fazenda, eu era então ministro, para avaliar as consequências fiscais da Constituição de 88. Nós chegamos a uma conclusão trágica, chamamos assim. Nós precisaríamos cobrar o dobro do imposto de renda e o triplo do IPI, né? Porque metade ia para estados e municípios e fundos regionais de desenvolvimento. Então o que é que nós fizemos? Instituímos a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, que era uma forma disfarçada de cobrar imposto de renda, mas com a vantagem que 100% da arrecadação ficaria com a União Federal. Outras fontes de receita. Klein. O grosso da receita do governo são as receitas de impostos e contribuições. Além disso, o governo também tem algumas outras fontes de receitas mais secundárias, por exemplo, através da participação em ativos, em empresas, participações acionárias que geram dividendos para o governo, por exemplo. E pode vir também da venda de patrimônio da União. Por exemplo, a privatização de uma empresa estatal. Quando vendem imóveis, também geram receitas adicionais. A concessão de um aeroporto, um vencedor vai depositar aquilo no Tesouro Nacional. Né? A concessão de uma rodovia, a mesma coisa. E a terceira fonte de receita são receitas financeiras. O governo tem também aplicações, mas isso é uma pequena parte. Tudo isso pode se constituir receita pública que integra o orçamento da União. Impostos sobre consumo. Nóbrega. No Brasil, a tributação do consumo é a mais importante, é a que gera mais receita para as 3 esferas de governo. Nós dividimos a tributação sobre o consumo em 3 esferas. Uma federal, que é o IPI, outra estadual que é o ICM, depois o ICMS, porque agregou alguns serviços, e o dos serviços, que é arrecadado esse tributo pelos municípios. O principal imposto estadual é o ICMS e o principal imposto municipal é o ISS, Imposto sobre Serviços. ICMS. Nóbrega. O sistema tributário brasileiro é complexo, mas sobretudo na tributação do consumo. O ICMS pode mudar ao sabor dos interesses de cada estado. Porque ele é um imposto estadual. Cada estado faz a sua regra, a sua alíquota, o seu regime tributário. E além disso, por conta da Constituição de 88, que nos obrigou a gastar mais do que a gente podia em programas sociais, né? Tivemos que criar novas incidências tributárias. Só que no começo havia um mecanismo de harmonização das regras do ICMS. Então, começou a haver disputa entre os estados para redução do imposto do ICMS para atrair investimentos. E essa concessão de incentivos fiscais, ao longo do tempo, nos levou ao que a gente chama de guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Você vai competindo na redução tributária, acaba que todos, no final das contas, reduzem seus impostos, arrecadam menos e a guerra fiscal para atrair investimentos se torna inócua. E aí a tributação do consumo virou uma doideira, digamos assim, uma loucura, um manicômio, porque você tem hoje 27 legislações diferentes, 27 regimes diferentes. Você pega uma empresa que opera em todos os estados do país, existem milhares, talvez 1 milhão de combinações diferentes entre saída e destino, com regras diferentes, que traz um custo de cumprimento da legislação tributária absurdo no Brasil. O estudo mais recente do Instituto de Planejamento Tributário mostrou que o ICMS muda por semana 70 vezes. Reforma tributária. Vescove. Nosso sistema tributário não só é ineficiente, como ele está completamente disfuncional. Não tenha dúvida que, sob o ponto de vista econômico, a reforma mais relevante é a reforma tributária. Isso é sem sombra de dúvidas. Né? Isso que a gente chama de reforma tributária, né? Rever o número de impostos, a incidência deles,
a distribuição, os incentivos para que a sociedade, para que as empresas e as famílias produzam da forma mais eficiente possível, porque isso vai ajudar a economia a crescer de forma mais acelerada. A reforma tributária, a ideal, ela vai requerer um grau de negociação e compromissos entre as três esferas de governo, que realmente precisará de um desprendimento que a gente não viu ainda, né? Então é importante nessa discussão sobre reforma tributária cada um abrir mão da sua visão particular para construir uma visão coletiva de um sistema que funcione melhor para o país como um todo. IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Nóbrega. O ICMS e outros tributos sobre o consumo se tornaram a principal causa, na minha avaliação, das ineficiências do sistema econômico brasileiro. Então, qual seria a solução? Eu acho que uma reforma que jogue tudo isso fora e crie um IVA nacional vai representar um impulso extraordinário ao crescimento do país. Se nós conseguirmos unificar a base de tributos com PIS, COFINS, ISS, ICMS, nós estaríamos unificando, harmonizando as bases para a criação de um verdadeiro imposto sobre valor adicionado no Brasil. Ele tem que ser harmônico, a regra tem que ser praticamente a mesma em todo o território nacional. Isso é o que acontece, por exemplo, na União Europeia. Então, isso tudo compõe no IVA uma tributação inteligente, moderna, neutra, com todos os atributos que a gente gostaria de ter dentro de um sistema tributário. Letras brancas sobre fundo preto, termos e definições. PIB, Produto Interno Bruto. Nóbrega. O padrão que foi criado para medir a riqueza foi o PIB. PIB quer dizer Produto Interno Bruto. Paul Singer. E ele é uma somatória de tudo o que se produz e que é considerado economicamente valioso. Basicamente aquilo que passa por compra e venda. Hoje ele é uma medida padronizada mundialmente pela ONU. Isso permite fazer comparações internacionais. Animação em 2018, o Brasil tinha o 8º maior PIB do mundo, depois dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido e França. PIB per capita. Eduardo Gianetti. O PIB total do país não quer dizer muita coisa. Basta você ter uma população gigantesca para o seu PIB também, de um modo ou de outro, acabar sendo muito grande. Mas por esse critério, a Índia é mais avançada que a Noruega. O que importa é o PIB per capita. A animação do o mapa do PIB é bem diferente do mapa do PIB per capita. Os primeiros lugares em 2018 eram de Catar, Luxemburgo, Singapura, Brunei, Irlanda, Emirados Árabes, Kuwait, Suíça, San Marino e Noruega. Receita e carga tributária. Salto. O que é a receita? A receita do governo é a soma de tudo que ele arrecada. Multas, taxas, impostos, contribuições sociais. Claro. Se eu pegar toda a receita tributária, toda a arrecadação do governo e dividir pelo PIB do Brasil, que geralmente vai dar uns 33% do PIB, ou seja, o tamanho da carga tributária é 33% do PIB, isso dá uma dimensão do tamanho do governo em termos de sua arrecadação. A carga tributária era de aproximadamente 22% do PIB em 1987, 88. A carga tributária chegou a alcançar, por volta da década passada, 36% do PIB. Aumentou uma vez e meia, digamos assim. Atualmente ela está em 33% do PIB. A carga tributária brasileira de 35% do PIB é similar à carga tributária, por exemplo, do Canadá e da Inglaterra. Só que esses são países cujos serviços públicos são muito melhores, né? A mulher no sofá concorda. Tem alguma coisa errada com esse orçamento, com esse gasto público. Então isso dá uma dimensão do quão ineficiente é o gasto público, é o governo brasileiro. Gastos primários. Nóbrega. Existe o gasto primário e o gasto financeiro. A soma dos dois são os gastos totais. Por que essa palavra primário é importante? Porque o primário é aquele gasto que não é financeiro, que não tem a ver com dívida e empréstimos e assim por diante. Resultado primário. Nóbrega. O resultado primário é a diferença entre a arrecadação e o gasto
primário. Se a arrecadação for maior do que o gasto primário, o resultado é positivo. Se a arrecadação for menor do que o gasto primário, o resultado é negativo. E aí é o problema. Déficits primários. Klein. Se a gente olhar desde os anos 90 até agora, 2018, as receitas andaram um pouco acima das despesas. E as despesas, elas andaram meio que de forma contínua e crescente em relação ao PIB. A partir da Constituição de 88, os gastos públicos passaram a crescer sistematicamente 6% ao ano acima da inflação. Ou seja, a um ritmo muito mais rápido do que o crescimento do PIB. Foi preciso elevar continuadamente a carga tributária. Tanto a receita quanto a despesa do governo federal cresceram em relação ao PIB. Aquela receita que era acima da despesa chegou ao pico de 20% do PIB, assim como a despesa. A gente teve grandes programas de isenção fiscal, tivemos grandes direcionamentos de crédito, né, para os campeões nacionais. A gente teve recursos sendo direcionados para garantir salários crescentes em níveis reais para servidores públicos. As receitas começaram a perder tração já em meados de 2011, que elas começam a ficar fraquinhas e as despesas continuam aumentando. E aí culmina no déficit de 2014, aí continua em 2015 com déficit, 2016, 2017, 2018, 2019. E a perspectiva, mesmo com reformas, é que esse déficit continue até pelo menos 2023. Déficits primários crônicos. Salto. Então hoje nós estamos há 6 ou 7 anos já com geração de déficits chamados primários. Déficits sem contar a despesa com juros. Nós estamos gerando déficits primários muito grandes, 130, 140, 160 bilhões de reais por ano. Quando a gente não conta a despesa com juros, que é o déficit primário, nós estamos falando de um déficit 1,6% do PIB. Quando nós consideramos a conta de juros, 7,1% do PIB. Para você ter uma ideia, o padrão considerado como prudente de déficit público, que é o adotado pela União Europeia, é 3% do PIB. O Brasil está sistematicamente há muitos anos acima disso. Crise fiscal. Vescove. A essência da crise que o Brasil vive hoje é uma crise fiscal. Abrão. Definitivamente o Brasil vive uma crise fiscal e muito grave. Mas não é só a União, porque estados, municípios e a União estão em desequilíbrio fiscal e desequilíbrio fiscal muito grave. A arrecadação não é suficiente sequer para pagar todos os gastos primários. Ainda fica a parte dos juros para pagar. Dívida. Déficit e dívida. Nóbrega. A despesa pública, ela alcança hoje mais de 40% do PIB. Você arrecada 33, tem um déficit de 10, hoje de 6, 7, 40% do PIB é o gasto público do Brasil. É um nível de gasto semelhante a de países ricos, num país que ainda não ficou rico. Bom, como é que nós cobrimos o déficit hoje? Aquele déficit tem que ser financiado através da emissão de dívida pública. Emitir dívida é vender papéis do Tesouro para o público interno e externo. Então, o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, é responsável também por definir a política da dívida pública do país e de implementar esta política através da emissão de papéis do Tesouro Nacional dos diversos tipos. Suponha que a União tem que cobrir um déficit este ano de 2 trilhões, sei lá, 2 bilhões de reais, né? Mais 3 bilhões de reais de dívida que está vencendo. Então, na programação do Tesouro, ele vai ter que lançar novos papéis do equivalente a 2 bilhões, né? Que é o déficit, mais 3 bilhões que ele tem que pagar. Dívida crescente. Klein. Eu gasto mais do que eu arrecado, então eu não gero um centavo para honrar a minha dívida. Qual é o resultado disso? Mais dívida ainda. Nesse ano, por exemplo, 2019. Segundo o próprio governo, o déficit deve ser de 139 bilhões. Como nós temos uma dívida de 5 trilhões, esse déficit bilionário, ele vai alimentando essa dívida trilionária. O que na prática significa isso? A trajetória da dívida nesse período cresceu de forma
assustadora. Só para dar uma ideia, eu não lembro os números de cabeça, mas a gente entrou em 2014 com uma dívida bruta total do governo geral, ou seja, União, Estados e municípios, da faixa de 50 e poucos por cento do PIB. Poucos anos, em 5 anos, atingimos 77, 78% do PIB. Uma trajetória que, se você olhar o gráfico, é uma grande montanha sendo construída. Essa dívida cresceu muito rapidamente, em 20 pontos de percentagem em 4 anos. Trouxe uma desconfiança muito grande sobre a sustentabilidade desse processo. Fez o Brasil perder o seu grau de investimento, que é a nota de bom pagador, e isso gera um aumento do custo de financiamento de dívida e, de novo, alimenta as dúvidas sobre sua sustentabilidade. A dívida é o estoque, 80% do PIB, 5 trilhões de reais. É uma dívida que, quando a gente compara com os países desenvolvidos, parece não ser tão grande assim. O Japão tem 200% do PIB de dívida, por exemplo. Países emergentes, existem algumas métricas que dizem, olha, começa a ficar problemático quando fica na faixa dos 70% a 80% do PIB. Se nós tomarmos o caminho errado, ela pode chegar a 100% do PIB entre 2029 e 2030. Do ponto de vista econômico, 2029 e 2030 é amanhã. Nóbrega. Isso pode, em algum momento, gerar um colapso de confiança ou a impossibilidade do governo de pagar a sua dívida. Juros/serviço da dívida. Klein. O serviço da dívida é assim, tudo acontece na vida de qualquer pessoa. O serviço da dívida é justamente esses juros, essas parcelas que você tem que pagar para honrar aquela dívida. O problema é que o custo de financiamento dessa dívida no Brasil é muito alto. O Brasil tem uma taxa de juros real, quer dizer, descontando a inflação para frente, que é a 7ª maior do mundo hoje. Já fomos o primeiro e o segundo. Hoje nós somos o 7º país com maior taxa de juros do mundo. O Brasil deve para quem? Vescovi. Há um mito, né, que o Brasil paga mais da metade do seu orçamento em juros da dívida pública. Isso é uma falácia. Quando alguém vem com uma ideia, por exemplo, o governo está se endividando e quem está ganhando com isso são os banqueiros. Isso é uma falácia, não é uma verdade. É o contrário. São os bancos, e não apenas os bancos, que estão dando dinheiro para o governo. São os bancos, são as pessoas, são as empresas. Isso é o mercado que a gente chama. Os grandes detentores da dívida pública brasileira, dos direitos sobre a dívida pública brasileira, são os brasileiros. E cada vez mais pequenos poupadores, por meio do Tesouro Direto, por meio dos fundos de renda fixa que os bancos oferecem. Tesouro Direto é uma plataforma onde todos nós podemos entrar e comprar títulos públicos. Então, se eu sou uma pessoa física e compro um título do Tesouro Direto, o que eu estou fazendo? Eu estou dando dinheiro para o governo. E o governo, em troca, vai me remunerar esse título, né? Vai me remunerar em dinheiro por eu ter emprestado esse meu recurso para o governo. Esse dinheiro é privado. É uma poupança de um agente privado. Uma hora ele vai voltar para esse agente privado. Ele é só um empréstimo. Mas em algum momento esse dinheiro volta. Esse dinheiro nunca será público. Esse é um dinheiro privado que transita pelo orçamento por um critério de transparência. Vocês que são leigos, deu para entender o conceito, a diferença? Essa falácia que tem aí, que pagamos mais metade do orçamento de juros. Deu? Sentada no sofá, a mulher mexe, a tela escurece. Letras brancas sobre fundo preto, o destino do nosso dinheiro. Despesas. José Serra. O orçamento nada mais é do que uma projeção do que vai se arrecadar e do que vai se gastar por parte de 3 governos, o federal, o estadual e o municipal. No orçamento você tem as receitas previstas, isso é tudo discriminado, quanto você vai arrecadar, e tem os gastos previstos. Gastos primários. Klein. Vamos olhar os gastos primários, tá? Vamos tirar da conta o serviço da dívida e vamos olhar os gastos primários, que são aqueles que têm algum resultado na ponta, né? Pro cidadão, em termos de tangibilidade, né? O que é relevante para a análise é o gasto primário, é aquele não financeiro, né? Então são gastos de pessoal, previdência, educação, saúde, defesa, segurança, enfim. Estados e municípios. Couto. É claro que estados e municípios
tem também uma atuação importante sobre parte do orçamento. Singer. O nosso padrão de vida, o nosso conforto, a nossa felicidade, em grande parte, depende do governo municipal, que é o governo que cuida da nossa residência, do nosso transporte, da nossa saúde, da nossa educação e da nossa segurança. E até costuma-se dizer que as pessoas não vivem na União nem nos estados, elas vivem nos municípios, né? Porque a gestão municipal lida com as questões mais cotidianas do cidadão, a zeladoria urbana, né, a coleta do lixo, na grande parte dos municípios brasileiros o saneamento básico, tudo isso é questão municipal. O Estado também tem um papel importante. Segurança pública é uma questão essencialmente estadual. Ensino médio é uma questão estadual. Gestão das regiões metropolitanas passa fundamentalmente pelo Estado. Receita líquida. Salto. A receita líquida é uma forma de observar o quanto da arrecadação total do governo federal fica com ele, porque há a chamada partilha de recursos. Abrão. Existe hoje, claro que existem as transferências constitucionais que são feitas através dos fundos. O Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. O Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, ele tem como base a arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. O Imposto de Renda e o IPI, ele não pertence exclusivamente à União. A União apenas arrecada, mas ele pertence à União, aos estados e aos municípios. E, portanto, a União tem que transferir, hoje, na soma dos dois, 48% da arrecadação do imposto de renda e 58% da arrecadação do IPI para estados, municípios e para financiar o desenvolvimento regional no Nordeste e na Amazônia e no Centro-Oeste. Não é? E a União só lida, né, com a sua receita líquida, é o que está disponível para o governo federal, para o financiamento das suas agências, das suas políticas públicas. A mulher deita de bruços no sofá e fecha os olhos. Letras brancas sobre fundo preto, Previdência. Despesas previdenciárias. Klein. Qual é a composição do gasto do governo, ou seja, para onde está indo o recurso? Então, o primeiro item de maior gasto são as aposentadorias e pensões. Hoje, aproximadamente 60% do gasto total da União vão para despesas previdenciárias, que já alcançam aí a cifra de 600 bilhões de reais, e a folha de pagamento dos servidores ativos ou dos inativos da União, que alcançam aí próximo a 300 bilhões de reais. Mais ou menos 8 a 9% do PIB. Tá? Salto. Previdência, incluindo o INSS, o chamado regime geral, pessoal da ativa e os inativos, os aposentados do serviço público, abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada. Quando a gente soma todos esses gastos que eu acabei de mencionar, nós estamos falando de 3/4 do orçamento, o chamado orçamento primário. Nós não estamos falando de despesas de juros, só o orçamento primário. Nós gastamos com previdência, em proporção do PIB, mais ou menos o que o Reino Unido gasta, a Inglaterra, sendo que nós temos aproximadamente 1/3 da proporção de idosos que eles têm. O Brasil gasta o que a Alemanha gasta. A Alemanha tem 21% da população com 65 anos ou mais. José Márcio Camargo. Não é possível. Crescimento de gastos com Previdência. Abrão. O que não é administrável é justamente a linha de despesa de pessoal, o déficit da Previdência, que está crescendo e está crescendo de forma explosiva. Claro. Qual é o problema desse gasto? O problema desse gasto é que ele está crescendo acima do PIB há muitos e muitos anos. Esta despesa no INSS era de 2,5% do PIB em 1988, 5% do PIB em 1994, 7,5% do PIB hoje. Tá? A tendência é que isso cresça rapidamente. Por quê? A população nossa está envelhecendo. Ainda não com muita velocidade. Nós vamos ter 25, 30 anos ainda razoável. No futuro, não. Tem que olhar desde já. Nós precisamos aumentar o limite de trabalho. Não é popular isso, mas vai ser necessário. E dá para fazer. Cabeça na almofada. Quem financia a Previdência? Klein. Então, quem está na ativa, trabalhando, recolhe contribuições previdenciárias e isso é que paga a aposentadoria e pensão de quem já se aposentou, etc. Ou seja, a proporção de jovens para financiar os idosos está cada vez menor.
O que significa isso? Isso significa, por exemplo, que talvez uma contribuição previdenciária que o empregado recolhe 11% do seu salário e o empregador 20%, terá que ser maior ainda. Isso vai tornar o trabalho mais caro e menos renda vai estar disponível para as pessoas consumirem e investirem. É justamente essa carga tributária maior que também vai gerar uma retração econômica e menos emprego estará disponível. Se menos emprego está disponível, menos arrecadação previdenciária você tem. A Previdência e o futuro. Jean Biag. Nada vai afetar mais o futuro da geração dos nossos filhos que as regras que forem estabelecidas para a aposentadoria ao longo dos próximos 20 ou 30 anos. E isso, inclusive, retira recursos para outras áreas super importantes para o futuro. E esses vão ser recursos que vão deixar de ser utilizados em educação, em ciência e tecnologia, etc. Previdência em números. Jean Biag. Tenho me dedicado ao tema há praticamente 20 anos, né? Eu sempre digo o seguinte: a previdência social não pode nunca ser encarada como uma simples questão matemática, mas ela é também uma questão matemática. Vamos pensar em saúde e educação. O Brasil, se você somar o gasto com saúde e educação, não dá nem 10% do PIB. O que significa isso? Hoje nós gastamos mais com idosos e pensionistas do que nós gastamos com a população jovem, com a educação, que serão os responsáveis por produzir PIB lá no futuro. O Brasil gasta Camargo. 12 vezes mais per capita com seus idosos, isso fora a saúde, hein? Só com a aposentadoria, do que com seus jovens e as suas crianças. O Brasil gasta 13% do PIB com previdência e assistência social. O Brasil gasta 5% do PIB com educação. O Brasil tem 7% da sua população com 65 anos ou mais. O Brasil tem 30% da sua população com menos de 15 anos ou menos. Que país louco é esse? Um disparate. E quem se opõe à reforma da Previdência diz, mas olha, se o PIB crescer 5% ao ano, a gente não precisa fazer a reforma da Previdência. Isso me lembra uma frase da minha avó, que dizia, se eu tivesse 4 rodas, eu seria um ônibus, não é? Claro, se o PIB cresce a 5%, está tudo resolvido por hipótese, tá? Letras brancas sobre fundo preto, rigidez orçamentária. Vinculação de receitas. Vescove. Eu acho que a dificuldade atual do orçamento é sua elevada rigidez pelo tamanho que se adquiriu com as despesas obrigatórias. E a maior parte do orçamento no Brasil é rígido, no sentido que reproduz o do ano anterior, quando não reajusta, devido a dispositivos constitucionais também que garantem esse reajuste. Mais de 90% do orçamento público é destinado às despesas obrigatórias. Bom, as despesas obrigatórias são as despesas recorrentes e que a gente não consegue necessariamente reduzir. A mais clara delas são as vinculações constitucionais. O que é a vinculação de receita? Nóbrega. Vinculação orçamentária é uma determinação constitucional para destinar determinado tipo de receita, geralmente imposto, a uma determinada despesa. Despesas obrigatórias. Klein. O exemplo mais clássico são as vinculações de saúde e educação. Hoje, no caso de estados e municípios, basicamente, em média, 40% das suas receitas devem ser destinadas à saúde e educação. Óbvio, se a gente vai olhar a natureza da despesa que está se propondo vincular receitas, é muito nobre. Quem é que vai ser contra gastar em educação ou gastar em saúde? Ninguém pode ser contra isso. Fora do ponto de vista conceitual, faça todo sentido a gente garantir que não vai faltar recurso para educação, garantir que não vai faltar recurso para saúde, isso virou um fim. Nós não chegamos ainda no ponto em que os recursos para a educação já são mais do que suficientes. Não, ainda falta recurso. Mas falta para a educação, falta para a saúde, falta para a segurança, falta para uma série de outras coisas, ciência, tecnologia, enfim. Uma série de outras coisas que são importantes. Claro que educação é prioridade, claro que segurança é prioridade, claro que saúde é prioridade. Quando você faz um nível de vinculação muito importante, essas despesas que são relevantes, elas ficam protegidas, mas todas as outras despesas ficam desprotegidas. À medida em que se ingessa, à medida que se vincula da forma que o nosso orçamento é hoje,
não se planeja. Isso gera desperdícios. Como os órgãos que recebem os recursos, eles sabem que aquele dinheiro vai chegar, eles não são estimulados a adotar nenhuma medida de economizar gastos, de ser mais eficientes. O problema não é tanto o quanto do PIB a gente gasta, mas o como a gente gasta. Não teria que pensar melhores políticas, fazer esse dinheiro render mais, né? Fazer esse dinheiro, na verdade, chegar efetivamente ao seu destinatário, não se perder pelo meio do caminho, ou não ser investido em políticas pouco efetivas. É essa a discussão. Outras despesas obrigatórias. Abrão. A outra despesa obrigatória, que hoje responde pela maior parcela dos gastos em todos os entes federados, é a despesa com pessoal. Tanto a despesa com pessoal, salários, benefícios, auxílios, quanto a própria despesa previdenciária. Hoje nós temos, por exemplo, um conjunto grande de subsídios, de reduções tributárias concedidas a grupos específicos. Chega a mais de 4% do PIB e cresceu muito, mais do que dobrou nos últimos anos. Outro exemplo são os juros da dívida. Não está dito em canto nenhum na lei que o governo tem que pagar a dívida, mas é um contrato. Você tem que honrar aquela dívida. Porque se não pagar, o governo enfrenta uma crise de confiança, um colapso de expectativas que será danoso esse processo para o desenvolvimento do país. Consequências da rigidez orçamentária. Abrão. Na prática, nós temos um orçamento hoje que é extremamente engessado. Então você tem 91%, 91 você pega 10 partes, 9 partes tem carimbos constitucionais ou legais. Nobre. Isso é um grande problema, porque limita a capacidade do país de definir políticas públicas, de definir prioridades. Vescovi. Hoje nós perdemos completamente a nossa cidadania orçamentária e fiscal. As margens são mínimas. Acaba que as margens não viabilizam uma discussão republicana sobre escolhas de prioridades. Isso enfraquece o papel do parlamento na alocação de recursos públicos, enfraquece os direitos da sociedade de mudar suas preferências e suas necessidades ao longo do tempo e põe o Poder Executivo como um mero executor de obrigações contratadas no passado. Com isso, a gente não consegue construir um elo com o futuro. Custeio. Vescovi. Nós temos aí pouco mais de 5%, 6% do orçamento que ainda tem uma margem de flexibilidade, mas não é tanta flexibilidade assim. Por quê? Porque dentro dessa proporção de 6% aproximadamente, nós temos despesas que não são teoricamente obrigatórias, mas que você não pode deixar de pagar. Você tem uma parte livre, que é para custeio. O que é custeio? Telefone, combustível, remédio, né? Custeio. Gastos correntes em termos gerais, mas é custeio. É toda aquela despesa do dia a dia, como a gente na nossa casa. Tem que pagar água, luz, telefone, tem que garantir merenda escolar, tem que garantir medicamentos nos postos de saúde, tem que garantir combustível para que as forças policiais estejam na rua. Isso, na verdade, não é obrigatório, mas isso explica o funcionamento da máquina pública, né? Então, como nós vamos deixar de colocar isso no orçamento e de prever essas despesas? Então, ao longo dos últimos anos, sistematicamente, tem se reduzido gastos com investimentos e tem se reduzido gastos com custeio até um limite em que a gente começa a comprometer a qualidade do serviço público prestado. Investimento. Salto. Tirando tudo aquilo que é obrigatório, que o governo não consegue mudar no curto prazo, quanto sobra? Então a margem fiscal hoje está em torno de 100 bilhões, num orçamento de 1 trilhão e 400 bilhões. Existe uma parte do orçamento para a qual há uma maior flexibilidade. Por exemplo, investimentos públicos. Claro. Investimentos, que é um tipo de gasto que é aquele gasto que você amplia a quantidade e qualidade de serviço público, né? Então você vai abrir um novo hospital, vai realizar abrir uma nova universidade, ampliar uma rodovia, isso é investimento. O investimento, como não é um gasto obrigatório, como não se tem capacidade de fazer pressão para garantir que ele exista, ele é sempre a variável de ajuste. O que a gente tem é baixa capacidade do setor público de investir
em infraestrutura, de investir nas obras e nas necessidades que a sociedade como um todo tem, em particular a população de baixa renda. Os investimentos da União hoje eles estão em 0,4% do PIB. Quer dizer, nós estamos caminhando para zero de investimentos. O investimento total do serviço público, quando incluídos os estados, os municípios, as empresas estatais, federais, estaduais e municipais, não passa de 1,8% do PIB. Em 1973, isso era 10,7% do PIB. Então caiu de 10,7% para 1,8%. Muitos países passaram por esse tipo de mudança, porém o setor privado substitui uma parte dessa queda de investimento. No Brasil, não. Se a gente olhar, por exemplo, investimento em saneamento básico, o Brasil é uma vergonha. Metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. E aí a grande dificuldade é como é que eu vou poder ter um projeto de desenvolvimento para o país se eu não consigo ter uma boa decisão sobre investimentos públicos a longo prazo. Essa é uma das questões mais sérias, me parece, do ponto de vista do orçamento. Regra de ouro. Klein. Então, qual foi um resultado dessa crise também? Uma queda ainda maior dos investimentos, infraestrutura mais capenga e a dívida aumentando, ou seja, você está ferindo uma regra de ouro. A regra de ouro é uma regra muito simples que diz o seguinte: você pode se endividar, governo brasileiro, na mesma proporção do gasto com investimento. Você vai tomar R$1 de dívida, tem que ter R$1 de investimento. Você vai tomar R$1 trilhão de dívida, você tem que mostrar que fez R$1 trilhão de investimento. Ela é uma regra que define o que é uma dívida boa. A boa dívida é aquela que financia investimento, para aumentar a quantidade e qualidade do serviço público. Porque se você está endividando o país para construir mais estradas, mais transmissão de energia, mais geração de energia e tudo que tem a ver com a infraestrutura, esses investimentos vão gerar frutos numa proporção maior do que os juros que o Tesouro vai pagar. No longo prazo, isso gera capacidade de pagar e, por tabela ou diretamente, promove o desenvolvimento do país. Só que na crise fiscal e econômica, eu estou aumentando minha dívida enquanto meu investimento está caindo. Por que isso acontece? Eu estou me endividando para financiar gasto corrente, consumo de governo. Gasto que apenas mantém o serviço público no mesmo nível e mesma qualidade, ou até piora. A mulher assiste de ponta cabeça no sofá. Dinheiro mal gasto. Abrão. O Estado brasileiro tem uma grande ineficiência de gastos. A gente gasta muito, gasta mal. Por que eu digo isso? Principalmente quando a gente pega os serviços básicos de educação, saúde, segurança, nós vimos crescendo esses gastos de forma sistemática nos últimos anos. Na verdade, nas últimas décadas. Mesmo que você não entre nos números, a qualidade do gasto ou a baixa qualidade do gasto público é visível. Né? A gente vê a baixa infraestrutura, a precariedade dos serviços públicos, eles são visíveis. Isso se baseia em percepções e também em pesquisas e avaliações e evidências que estão colocadas e que mostram que, infelizmente, no Brasil a gente tem esse paradoxo de se gastar muito, mas não se ter os resultados esperados. O que a gente vê muitas vezes é que os prazos não se cumprem, gasta muito mais do que previsto, demora-se muito mais para gastar e às vezes se entrega menos do que estava previsto. E o que explica isso é falta de competência técnica, falta de planejamento. Então é um misto de fiscalização frouxa, com baixo controle participativo, controle social sobre o gasto público, corrupção, desperdício mesmo de dinheiro. É dinheiro que entra, mas ele se perde. O recurso vai se perdendo em certos vazamentos que o encanamento tem até chegar lá na ponta, né, que acaba chegando então muito menos recurso do que sai lá do governo central. Falta de planejamento. Vescove. O Estado brasileiro, no geral, tem sido muito pouco eficiente. Nós gastamos muito e estamos gastando mal. Por quê? A grande realidade é que existe uma falta de continuidade na execução de programas de governos importantes. A visão da gestão pública é limitada ao período dos mandatos.
qualquer país rico que você Abramos. se lembrar de mencionar. Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, qualquer um deles. Suécia. A economia é pesadamente planejada. Pesadamente. Os recursos do Estado são direcionados preferencialmente para certas áreas e não para outras áreas. Haja como? Que fica tudo na mão das empresas privadas ou do interesse do lojista? Mas nem matando, não é assim que funciona, não. Isso é conversa para subdesenvolvido consumir. O mercado vai direcionar para os interesses do capital, só. Não para o interesse da sociedade. Sem direcionamento da economia, sem planejamento, que, insisto, é feito em todos os países desenvolvidos, não existe possibilidade de ter progresso econômico. Você escolher para onde vai. A falta de planejamento faz com que todo o gasto público ele seja feito de uma forma muito improvisada, pouco calculada, pouco preocupada com os resultados efetivos. Certo. Isso, na verdade, mexe com a qualidade do próprio setor público brasileiro, que deixa muito a desejar. Eu vou te dar um exemplo, a transposição do São Francisco. É um projeto que foi decidido tocar para diante, tudo bem. Só que foi aprovado, tem dinheiro, mas não se exigiu um projeto executivo do investimento. O que acontece com a transposição? Não tem projeto. Então, em cada esquina, para e se rediscute. Tá certo? Encontra pedra mais do que devia, encontra isso, encontra aquilo, vem a surpresa e acaba não se materializando. E é um prejuízo enorme, porque o investimento pela metade você gastou, não tem o benefício e não tem o produto do investimento, o que é uma coisa bastante grave, porque não tem nada pior do que o investimento pela metade, concorda? Sentada no sofá, a mulher concorda com a cabeça. Falta de gestão. Então, as razões para o desperdício são várias. Muitas delas estão relacionadas à má gestão. Por exemplo, a compra de equipamentos, a compra de materiais que vão ser desperdiçados. Remédio que não é usado e vence. Aí você tem que jogar fora o remédio. Você jogou dinheiro público fora. E você deixou, ao mesmo tempo, de atender as pessoas que certamente precisavam daquele remédio. Agora, por que o remédio venceu? Comprou mais do que precisava? Aí é um problema de planejamento. E é interessante que, às vezes, certos economistas desdenham da questão da gestão. Consideram muitas vezes importante para conter o gasto público, para evitar o excesso de gasto público, só sair cortando. E às vezes o corte pode ser ineficiente, porque se você corta uma coisa que vai potencializar um gasto que já foi feito em outra, você perde duas vezes. Você perde naquele corte, você perde um dinheiro que já foi gasto, que precisava, às vezes, daquele pequeno adicional de verba para poder fazer a política chegar ao seu destino. Esse tipo de pensamento, ou pensamento na realidade faz o que a gente poderia chamar popularmente de economia porca. Até letras brancas sobre fundo preto, a definição do orçamento. História. Nóbrega. Antes do regime militar, o orçamento era uma verdadeira bagunça. Nós adotávamos o modelo americano. No modelo americano não tem limite para emendas parlamentares, não tem limite para mudar o orçamento. Nós adotamos esse modelo, só que sem o grau de responsabilidade do Congresso americano. Então, o orçamento virava um caos de emendas, né? E isso era a causa de aumento de 1964. déficit. Aí o regime militar resolveu para o extremo, ou seja, o Congresso não pode mudar o orçamento. O regime militar castrou o principal poder de um orçamento num regime minimamente sério. Né? O que acontecia antes da Constituição de 88? Os parlamentares não tinham o direito de emendar o orçamento. Eles só tinham o direito de aprovar o orçamento na sua totalidade ou de rejeitar na sua totalidade. Era uma ditadura, como a gente sabe, óbvio, ele sempre aprovava, né? Então veio a democracia, ou a democratização, 1985. e é o seguinte, tem que acabar essa distorção. A regra que consta da Constituição de 88, que foi a redação que o então deputado José Serra deu na época, ela restabelecia o poder do Congresso de emendar o orçamento, desde que o aumento da despesa fosse compensada por um corte de outra. Fases da elaboração do orçamento. Klein. O que o orçamento brasileiro tem? Ele tem 3 momentos. O PPA, o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. PPA, Plano Plurianual. Parente. Plano plurianual, como o próprio nome diz, é um plano que o governante tem que fazer no primeiro ano do seu mandato para validade para os 4 anos seguintes. Portanto, ele pressupõe que
que o último ano deste plano plurianual, na realidade, é o primeiro ano do mandato seguinte, exatamente para garantir uma certa continuidade. Foi pensado assim. Porque o investimento público tem que ser visto num horizonte muito mais amplo do que de um ano. Você fazendo isso, você melhora o seu planejamento. Aí sim a gente pode dizer que é uma grande peça de ficção, porque é quase protocolar. Existem os planos plurianuais muito mais para obrigação de um cumprimento legal e como uma declaração de intenções. Isso, mas isso é desejo daquele próximo governo, fundamentalmente. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nóbrega. O orçamento no Brasil, como na quase totalidade dos países, é uma iniciativa do Poder Executivo. Embora o Congresso seja a palavra final, não é o Congresso que elabora o orçamento. Existe uma agência dentro do governo, que é a Secretaria do Orçamento Federal, né, que tem vários servidores concursados e muito capacitados que preparam a proposta orçamentária. Então, esta é a função da Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecer as diretrizes que o Poder Executivo deve seguir na elaboração do orçamento para o ano seguinte. A LDO é uma lei que vai das normas para o orçamento que é aprovado no segundo semestre. Ela vai dizer o que é prioritário, o que não é, vai fixar parâmetros, vai fixar condições. Então ali vai a previsão da meta fiscal, os riscos fiscais, os principais pressupostos de crescimento ou de inflação, que são os parâmetros do orçamento. Então, para aquele ano, estima-se a receita daquele ano, a partir de quanto se prevê o crescimento da economia, operações que o governo irá fazer para gerar arrecadação. Quanto vai arrecadar com tributos, impostos, taxas, contribuições, quanto vai arrecadar com privatizações, quanto vai arrecadar com venda de patrimônio, concessões de serviços públicos e assim por diante. E a partir disso, fixa-se uma despesa para a execução das políticas públicas. O lado da despesa tem a despesa obrigatória, tanto para a Previdência, tanto para pessoal, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para a dívida. E cabe à área de planejamento do governo conciliar as diversas demandas dos órgãos, digamos assim, gastadores, o Ministério Público, a Receita Federal, as Forças Armadas. A mulher mexe no celular deitada e um cachorro branco assiste. Emendas parlamentares. Vescova. O governo envia para o Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com regras mais gerais, diretrizes mais gerais de qual vai ser a orientação do orçamento para o ano subsequente. O Congresso vai poder modificar, inserir novas coisas, tirar outras, dentro disso que foi proposto pelo Poder Executivo. As emendas parlamentares são alterações da proposta orçamentária do Executivo, para construir um posto de saúde, para construir um ginásio de esportes, o que quer que seja. Ao alocar dinheiro do orçamento para isso, ele emendou o orçamento, porque provavelmente o Executivo, quando propôs, não tinha esse tipo de previsão. Ele tinha lá um gasto genérico, digamos, na área de saúde, mas não dizia que esse gasto iria para um posto de saúde na cidade tal. A Constituição de 1988 permitiu que os parlamentares pudessem emendar o orçamento, mas com algumas regras importantes. Por exemplo, o parlamentar não pode aumentar o total da despesa. Se ele quer fazer uma emenda, ele tem que dizer de onde virá esse dinheiro. Ele tem que cortar nesse lugar para botar para esse lugar. Mas ele não pode cortar, a regra é despesa obrigatória. Não pode dar como compensação gasto de pessoal, transferências constitucionais a estados e municípios, nem o serviço da dívida. Então, a margem para emendar orçamento ficou muito pequena. Erros e omissões. Parente. Ocorre que escapou um artigo na Constituição dizendo, exceto se for para corrigir erros e omissões. Erros e omissões, como a gente entendia na época, e eu trabalhei na equipe que ajudou o deputado José Serra a preparar essa emenda, a emenda dele, mas nós contribuímos, né? O erro e omissões é um erro material. Se esqueceu, por exemplo, de incluir um investimento que devia ter execução continuada, né? Era um erro mesmo. E aí o que acontece? O Congresso vem e diz, houve um erro na previsão da Receita, e a Receita ao invés de ser 100 vai ser 112. Então a gente pode programar 12 a mais de despesa. E com isso ele abre o espaço para dar mais possibilidade de emenda. Lobby.
Abrão. Bom, a questão das corporações no Brasil é algo muito importante de ser entendido. E o lobby nada mais é do que a pressão que setores da sociedade exercem sobre tomadores de decisão do Estado. É isso. O nome lobby, inclusive, vem do fato de que era muito comum no parlamento britânico que representantes de interesses da sociedade se encontrassem com os parlamentares no lobby do parlamento. É daí que vem o nome. E tem lobby de todo tipo. Tem lobby de empresário, tem lobby de movimento sem terra, tem lobby de religiosos, tem lobby de estudante, tem lobby de sindicalista. Todo mundo faz lobby para que considerem os seus interesses, as suas preferências, as suas ideias nas tomadas de decisão sobre políticas públicas. É isso o lobby. Então, esses grupos, eles exercem uma pressão mais focada, mais focal sobre os agentes que decidem a alocação dos recursos públicos. Cada grupo de interesse em particular conseguiu se organizar, se mobilizar para justamente ter condições de se apropriar de partes do orçamento público no Brasil. O grande problema é que o conjunto dessas demandas legítimas, elas não necessariamente significam, ao final, o melhor para a sociedade como um todo. Orçamento igual LOA, Lei Orçamentária Anual. Então existe uma fase de elaboração do orçamento que começa com a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a sua aprovação pelo Congresso Nacional, uma vez aprovada, a utilização dessa lei como guia para a elaboração do orçamento. Então, na hora de preparar o orçamento, o Poder Executivo ele vai preparar a peça orçamentária. Aí vai o projeto de lei do orçamento anual, que é o PELOA. E aí sim vai todo o detalhamento orçamentário, uma peça enorme, e aí ele vai uma condição de você, por exemplo, ter conhecimento de rubricas específicas, de programas específicos, de todos os aspectos da alocação. Que tem que ser encaminhado, no caso do governo federal, até o dia 31 de agosto para o Congresso Nacional. Setembro, outubro e novembro, o Congresso Nacional discute essa lei e aprova essa lei, que pode ser então sancionada pelo Presidente da República antes de janeiro. Letras brancas sobre fundo preto, gastos maiores do que receitas. Todos querem gastar mais. Franco. Em toda parte, o orçamento é uma espécie de congraçamento entre sonhos e possibilidades, não aqui. Aqui não é assim, porque há uma desconexão entre a discussão da receita com a discussão da despesa. Todo mundo se julga no direito de trazer uma despesa para a sua comunidade. As campanhas políticas que a gente vê pela televisão, os senhores vereadores, deputados, senadores, o que dizem é: vou a Brasília arrumar um dinheiro para meus eleitores, e se todos se vão dedicar seus mandatos à despesa, quem é que vai se dedicar à receita? Ninguém. O sistema está viciado. É um plenário cheio para fazer o bem através da despesa e um plenário vazio para falar de receita, equilíbrio fiscal e não endividamento das gerações futuras. Toda a coletividade acaba ficando com a conta, mas sem os benefícios. LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Salto. No início dos anos 2000, aprovou-se a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Abrão. Justamente quando a gente veio de uma crise de estados e municípios, de desequilíbrio fiscal muito grande. Como é que funcionavam as coisas naquele momento? Pega o estado de São Paulo. O governador fazia empréstimo do Banespa, numa taxa de juros muito elevada. Depois, quando o Banespa estava entupido, não podia mais, ele tomava dinheiro no mercado. A taxa de juros de, 20% ao ano, ou mais. Rolavam as dívidas que não pagavam, aumentavam mais a dívida. E num dado momento, o Banco Central acabava tendo que pegar tudo isso. Esses entes federados se endividaram ao longo do tempo e entraram numa situação de colapso fiscal. A União chamou esses estados e municípios, assumiu as dívidas desses estados e municípios, renegociou essas dívidas por um prazo longo e também encaminhou para o Congresso Nacional a Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente para evitar que a gente sofresse novos episódios de crise fiscal, não só dos entes federados, mas também da própria União. O que nós fizemos? Nós juntamos todas as dívidas no Banco Central. E dissemos: vocês não podem mais se endividar. Por isso a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que estabelece regras
para as finanças públicas federais, estaduais e municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define prioritariamente limites de despesa, principalmente com gastos de pessoal, e limites de endividamento dos entes federados de maneira geral. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela complementou esse processo aí de reestruturação das dívidas dos estados e levou a que os estados brasileiros passassem a ter superávites, né, a partir de 1998. E isso, sem dúvida nenhuma, teve um impacto porque a despesa de pessoal representa mais de 60% da despesa geral do estado de Goiás, e isso vale para qualquer outro estado. A maior linha de despesa de estados e municípios é a linha de pessoal. Essa lei foi recebida muito bem no mundo inteiro, né? O Brasil recebeu elogios da OCDE, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, e houve um tempo até que algumas organizações internacionais sugeriram que a Europa copiasse o Brasil, adotando uma lei de responsabilidade fiscal equivalente. Como foi burlada a Lei de Responsabilidade Fiscal? Abrão. Então a gente teve uma série de estados que não poderiam se endividar mais com base nos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que tiveram acesso a novos empréstimos. Como o ministro da Fazenda tinha a prerrogativa de excepcionalizar casos específicos para que novos endividamentos fossem feitos, isso ocorreu em 2011, 2012, 2013, 2014, em volumes muito significativos. Pelo lado de despesas de pessoal também, a gente começou a ver os limites serem burlados muito rapidamente. À medida que estados e municípios chegavam no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, os novos aumentos salariais eram dados por meio de outras despesas de pessoal que não eram capturados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite da Lei de Responsabilidade Fiscal hoje é 60%. Nenhum estado no Brasil cumpre esse limite se fizermos as contas de forma correta, se chamarmos de despesa de pessoal tudo aquilo que é despesa de pessoal. Por exemplo, os diversos auxílios, auxílio alimentação, auxílio livro, auxílio grupo de corrida, a gente tem hoje uma miríade, uma criatividade enorme em relação a auxílios que são dados para os servidores públicos e que não são capturados pela Lei de Responsabilidade No sofá, Fiscal. A mulher se mostra indignada. O risco de insolvência dos estados e municípios, ele aumentou muito recentemente. À medida que a gente rompe esses limites, falta recursos dos estados para pagar medicamentos, ou seja, o custeio, escolas, segurança pública, falta recursos não só para os serviços básicos, mas para o custeio da máquina de maneira geral. E além disso, falta dinheiro para o investimento. Então o cidadão acaba ficando a ver navios. Teto de gastos. Nóbrega. O teto de gastos foi uma medida drástica, dramática, provavelmente sem paralelo no mundo, para conquistar a confiança de que o país era responsável. O teto de gastos foi uma emenda constitucional instituída a partir de 2017 que expressa uma regra muito simples para limite do gasto público ao longo do tempo. Então, as despesas primárias da União estão limitadas ao que foi no ano anterior, mais a inflação do ano anterior. Sim, então, por exemplo, se em 2019 a inflação fechar em 4%, o gasto em 2020 federal só vai poder crescer 4% em relação ao gasto, ao teto do ano de 2019. Então, ele está parado em termos reais, isto é, descontada a inflação. O que isso significa na prática? Com isso, o gasto fica estabilizado em termos reais e como o PIB cresce em alguma medida, vai reduzir a proporção do gasto público primário em relação ao PIB. E por que isso é importante? Porque nós temos uma situação de déficit público, ou seja, de falta de recursos para cobrir as despesas públicas. Isso faz com que a dívida pública cresça ao longo do tempo e isso, no passado recente, gerou um efeito muito perigoso. A emenda do teto vem e trava esse processo. O teto de gastos foi fundamental para evitar um colapso da confiança de investidores nacionais e estrangeiros e do setor privado como um todo no futuro do país.
Traduzidos em números, em setembro de 2016, o custo de rolagem da dívida chegou a quase 15% ao ano. Depois da aprovação da regra do teto e mais recentemente, esse custo já caiu para cerca de 8%. Agora, o problema não é o teto de gastos. O teto de gastos é uma placa de trânsito com limite de velocidade. Pode correr 120 por hora. O problema é que o pé no acelerador está lá numa medida que gera uma velocidade de 240 por hora. Para tirar o pé do acelerador, você tem que aprovar reformas como a da Previdência, tem que cortar todo tipo de gasto. O gasto é que nem unha e cabelo, você tem que cortar a todo momento, ele cresce toda semana, você tem que ficar em cima. Letras brancas sobre fundo preto, execução do orçamento, liberação de verbas. Parente. Em 1º de janeiro começa a fase de execução da lei orçamentária. A liberação de verba é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela que define nessa programação. Ela nem sempre cumpre porque ela pode, sem aviso prévio, alterar essa liberação. A parte que fica não vinculada à receita ou não obrigatória por outras razões, o governo se interpreta no Brasil que ele tem flexibilidade. Realocação de recursos. Klein. Se permite muita realocação orçamentária entre custeio, por exemplo. No custeio você pode trocar de Ministério A para Ministério B, de uma despesa que estava prevista para fazer uma licitação para compra de materiais de escritório, e você vai gastar, na verdade, com um treinamento para os funcionários. Contingenciamento. Nóbrega. Contingenciar, na linguagem brasileira, é uma ação unilateral do Ministério da Economia através da Secretaria do Tesouro Nacional e que diz, olha, eu dessa verba de 100 bilhões, eu só vou liberar 80. Então eu contingenciei 20. Então o Congresso aprova o orçamento em dezembro e em fevereiro o governo baixa um decreto que diz assim, não vou cumprir isso e isso. Algumas coisas que foram aprovadas, mas que porventura o Executivo acha por bem não executar, ele tem a liberdade de não executar. Então vou te dar um exemplo simples. O governo decide fazer uma estrada de um lugar para outro, ou asfaltar uma estrada, faz uma concorrência, aí uma empresa ganha, mobiliza máquinas, pessoal, e no meio do projeto um burocrata da Secretaria do Tesouro Nacional vai lá e corta, né? Ele não tem mais a verba, né? Então eles ficam pendurados na brocha, como se diz, e aí desmobiliza tudo de novo. O custo é enorme para retomar. Orçamento autorizado versus orçamento impositivo. Nóbrega. O maior problema da execução do orçamento é essa definição que se deu no Brasil dele ser autorizativo. O orçamento no Brasil é, por definição, autorizativo. Ou seja, o Congresso autoriza aquele nível de despesa, mas não obriga necessariamente. Ele pode gastar menos do que o autorizado, mas ele não pode gastar mais do que o autorizado, nem pode gastar em coisas que não estejam autorizadas pelo Congresso Nacional. O presidente da República toma suas decisões e informa a todas as agências, aos governos, aos demais poderes, informa a todas as agências, e com isso a gente faz a execução financeira orçamentária. O Ministério da Economia, através do Tesouro Nacional, faz às vezes do Congresso Nacional e todo mundo aceita como muito natural. Olha, o fato de ser autorizativo certamente afeta a continuidade não só das obras, mas de uma série de ações do governo. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, tem na programação dele pagar a merenda escolar. A Secretaria do Tesouro diz, paciência, não tem dinheiro. Então o Ministério da Educação vai atrasar o pagamento da empresa que fornece a merenda escolar. Isso vai gerar provavelmente maiores custos, desorganização, mas infelizmente é assim que funciona no Brasil. Orçamento é uma peça de ficção. Klein. Então, entre o planejado e o executado, há uma grande diferença. A gente tem uma grande distância entre aquilo que se planejava e aquilo que se executou ao fim e ao cabo. Abrão. Os orçamentos foram, ao longo do tempo, assumindo uma situação, um perfil tão assim, fictício. E isso torna a execução do orçamento uma área de incerteza para quem presta serviços e vende bens ao setor
público. Há uma consequência porque serviços públicos importantes deixam de ser prestados, uma infraestrutura necessária para o país não vai estar disponível, é uma série de consequências, mas é uma possibilidade quando você precisa ajustar as contas públicas. Orçamento é lei. Nóbrega. Lei orçamentária é uma lei como outra qualquer, precisa ser cumprida. Claro que deveríamos ter o orçamento definido e executado com base naquilo que o Congresso Nacional aprova como representante do povo, portanto, como representante para definir as suas prioridades. Até porque o orçamento é uma lei. Houve uma discussão, houve uma proposta do Executivo, isso foi discutido no Legislativo e foi aprovado, e é uma duração curta, é 1 ano, né? Não teria por que ter tanta diferença entre planejado e executado. Nos países onde o orçamento é levado a sério, se houver algo que mude as expectativas, as estimativas não se confirmam de arrecadação, é preciso fazer um ajuste fiscal diante de uma crise de confiança, o orçamento volta para o Congresso. No Congresso há um novo debate. Será que você deve cortar a verba de construção de estrada ou de ciência e tecnologia? Será que você pode cortar programas sociais? É mais complexo, é mais difícil, mas é mais democrático e mais eficiente para a execução do orçamento da União. Mudanças recentes. Couto. Nós tivemos modificações recentes do orçamento que definiram que é obrigatório que o Executivo gaste no ano seguinte as emendas parlamentares individuais, que nem é um volume muito grande, é pouco mais de 1% do orçamento do ano anterior. O Parlamento, portanto, o Legislativo, ficou mais poderoso do que era antes em relação ao Executivo, embora, entenda-se bem, é um poder maior em relação a pouco mais de 1% do orçamento total. Então, não é muito dinheiro. Letras brancas sobre fundo preto, descaminhos do dinheiro. Corrupção. Nóbrega. A corrupção no setor público significa retirar para benefício próprio de grupos dinheiro que poderia ser aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura, em uma palavra, na geração de bem-estar. E a corrupção é, por qualquer definição, uma forma de gastar mal o dinheiro do contribuinte, uma forma de desperdiçar o dinheiro do contribuinte. E por isso a corrupção no setor público é tão mais daninha do ponto de vista da sociedade do que no setor privado. Porque no setor privado é aquele grupo que foi roubado, digamos assim, um grupo pequeno. No setor público é a sociedade que paga o preço. Os prejuízos indiretos são diferentes tipos, né? Você tem uma deterioração da qualidade dos serviços públicos, que afeta todo mundo, né? Saúde, qualquer coisa, saneamento, educação, qualquer coisa que você imagine, tem a sua eficiência diminuída e, portanto, a qualidade dos serviços que são prestados à população cai, né? Tem obras que são desnecessárias, projetos que são colocados ali só porque uma empresa é de interesse de uma empresa, né? Indicação política. Nóbrega. A indicação política de pessoas para cargos públicos, em tese, pode favorecer a corrupção ou, no mínimo, a ineficiência. Porque você pode indicar alguém que não foi para lá para roubar, mas não tinha as qualificações para exercer o cargo. E se eles não são os mais qualificados, eles não vão executar aquela tarefa tão bem. Às vezes aquilo vai obrigar a um retrabalho, outra pessoa vai ter que fazer de novo uma coisa que aquela fez. E aí, consequentemente, você tem mais gasto público. Eu acho que a indicação política para cargos tem duas consequências. Primeiro, o risco de não se escolher o melhor. A segunda é que pode abrir o espaço para a corrupção. Você mencionou, né, o que, no meu entender, é a principal causa de corrupção no Brasil, não é a única, de longe, mas a principal, né, que é a invasão do serviço público pelos partidos políticos, né, que é garantida na Constituição. Pasme, né? O sujeito é eleito, reúne os partidos em torno ali, que vão compor a sua base, e diz assim: muito bem, vocês votem comigo, não me chateiem, não me fiscalizem e, em troca, ficam com esses pedaços da administração. Ministério não sei o quê, superintendência do INSS na região não sei qual, uma subprefeitura, Secretaria de Energia do Estado não sei qual. Quanto mais dinheiro tem, melhor. É DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Petrobras.
as estatais, né? Claro, né? Porque você tem uma atividade econômica muito maior nesses lugares, né? É preciso acabar com essa ideia de que o diretor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobras ou de qualquer outra empresa pode ser indicada por um político. Na Inglaterra, pelo menos a última informação de que disponho, o primeiro-ministro pode indicar apenas 104 pessoas, incluindo seus ministros. Na Alemanha e na França são cerca de 500. Os cargos ditos de confiança, né, que são os cargos de direção e assessoramento superior, no governo federal são 22.500. É esse o número que no governo federal, por exemplo, na admissão direta é de 22 mil. E que já tem aí, quando a gente considera os estados da federação, outras centenas de milhares. Centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão, não sei, né? Ninguém fez essa conta, de cargos na administração pública são ocupados por interesses partidários. Agora, o que os partidos políticos querem com isso? Empregar cupinchagem, né? E roubar. É isso que querem. Corrupção e licitações. Klein. Acho que licitações talvez seja o melhor exemplo onde se cria a oportunidade para que a corrupção aconteça. Nóbrega. A licitação, ela se presta à corrupção se ela for uma licitação viciada. Ou seja, e tem vários exemplos no Brasil em que já se sabe quem vai ganhar. Seria muito ingênuo imaginar que aquela grana que vai para pagar a propina não vai ser cobrada de algum outro jeito. É cobrada como? Superfaturando, aumentando o preço, né? É isso que aconteceu na Petrobras, né? O dinheiro que foi o diretor da Petrobras e para os partidos políticos, ele veio essencialmente do superfaturamento das obras da Petrobras, né? Então, é a gente que paga, né? O Estado paga, ou seja, nós. Impactos da corrupção. Klein. É sempre muito difícil estimar a corrupção porque ela tem uma própria natureza de esconder aquele desvio. Bom, existem vários estudos acadêmicos internacionais que fazem esse esforço. Existem estudos que falam que no Brasil esse número pode chegar da ordem de até 200 bilhões de reais, coisa como 2%, 2,5% do PIB. É muita coisa. Só para dar uma ideia, o déficit primário do governo, do setor público como um todo, é mais ou menos isso, 2% do PIB. No sofá, a mulher franze a testa. Combate à corrupção. Nóbrega. Para reduzir o potencial de corrupção, é preciso que o Estado tenha condições de detectar, investigar e punir. Essas três coisas juntas tendem a reduzir o potencial de corrupção. Tem a tendência, né, num país como o Brasil, de achar que corrupção se combate punindo, né? Pega ladrão, tal, cadeia neles, não sei o que mais. É evidente que aqueles que são apanhados em atos de corrupção precisam ser punidos, claro que sim, né? Só que a corrupção é muito difícil de descobrir e muito difícil de punir, em qualquer lugar do mundo, né? Mesmo nos países ricos. A reunião dos indícios, né, que probatórios em casos de corrupção é difícil e cara. O combate à corrupção não se faz assim, né? Se faz prevenindo. Prevenção à corrupção. Nóbrega. A prevenção melhorou muito. Hoje, bancos, instituições de mercado de capitais, seguradoras, corretores de imóveis, profissionais liberais como advogados e economistas são obrigados a informar certas transações à Comissão de Controle das Atividades Financeiras, a COAF. Foram essas informações que deram origem à Operação Lava Jato. Bom. Ábramo. Tem havido uma evolução no desenvolvimento das instituições brasileiras. Lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, legislação referente a empresas, né, como essa lei chamada de anticorrupção. A Lei Anticorrupção de 2013 responsabiliza as empresas por práticas de corrupção e danos à administração pública. Antes, apenas os indivíduos poderiam ser responsabilizados. Se você não tem uma legislação desse tipo, o que acontece é o seguinte, né? Uma empresa põe os seus funcionários para pagar propina, por exemplo, para, conquistar contratos, né, em licitações, aí aquilo é descoberto e quem é punido é o funcionário, não a empresa. Você não pode colocar uma empresa na cadeia, né, afinal, mas ela pode ser punida com até 20% do seu faturamento no exercício anterior, ou, se isso for impossível de verificar, até 60 milhões de reais, que não é grande coisa para grandes empresas, né?
É essencialmente isso que faz a lei anticorrupção, né? Tudo isso melhora a eficiência, né? Mas melhora a eficiência principalmente na área federal. Nos estados e nos municípios, praticamente nada anda. Letras brancas sobre fundo preto, fiscalização. Tribunais de Contas. Serra. Você tem controle interno. Cada ministério tem lá controle, né? Para ver se o dinheiro, como é que foi, entrou, saiu, etc. Mas não é um controle suficiente. O TCU tem um papel muito importante, o Tribunal de Contas da União, que é o de fiscalizar. Ele faz a fiscalização ex post. Então, depois que o fato aconteceu, ele vem, avalia, julga e pune ou não. O Tribunal de Contas faz auditoria de todo o orçamento, de como foi o desembolso, de como foi a execução, porque esse relatório do TCU é a base para o Congresso aprovar a execução do orçamento do exercício. Os tribunais de contas, eles tradicionalmente são órgãos muito mais de controle formal do gasto público, né? De ver se a legislação foi cumprida, se o dinheiro foi alocado onde estava previsto, etc. Contabilidade criativa. Salto. Então a lei de responsabilidade fiscal, se ela fosse integralmente cumprida hoje, nós não teríamos passado pelo período da chamada contabilidade criativa, que se iniciou em 2008 e 2009 e perdurou até 2014 e 2015. Essa contabilidade criativa foi uma espécie de maquiagem nos números oficiais para que o governo pudesse pisar no acelerador do gasto público. São muitos artifícios contábeis para apresentar números que não correspondem à realidade. Contabilidade criativa é quando, por exemplo, você inventa uma receita fictícia, você antecipa ou posterga a transferência de lucros de uma empresa para o governo. O Tesouro emite dívida nova, pega os recursos, cede para uma empresa estatal e essa empresa estatal, com esses recursos, paga dividendos ao Tesouro. E o Tesouro contabiliza isso como receita para fim de cálculo do superávit primário. Outro exemplo, não pagar contas devidas num ano. Contas a pagar. O que é restos a pagar? Dinheiro do orçamento que você não gasta no ano, que vai gastar no outro ano. É mais ou menos como se você passasse o dinheiro de um bolso da calça para o outro bolso da calça e considerasse aquilo como receita. Se fosse fácil assim, todo mundo ficava rico na hora. É só você ficar mudando o dinheiro de um bolso da calça para o outro. Salto. A contabilidade criativa basicamente ficou conhecida pelas pedaladas fiscais, você postergar pagamentos e se financiar em cima dos bancos públicos. Mas antes disso, o governo já fazia outro tipo de contabilidade criativa. À época, o que se começou a fazer? A descontar uma série de despesas, no começo investimentos, mas depois até as desonerações tributárias começaram a ser descontadas da meta fiscal. Então eu tinha uma meta de R$100, eu descontava 30 de investimento. Depois eu comecei a descontar mais 30 de desonerações. Chegou um momento que os descontos superavam a própria meta. Então, na prática, eu vinha fazendo um aumento do gasto público, só que ele estava maquiado por um falso cumprimento de uma meta fiscal meramente escrita no papel. Falta de avaliação de efetividade de políticas públicas. Abrão. Um dos nossos maiores problemas, na minha avaliação, é justamente a nossa falta de hábito, de sistematização, de avaliar o gasto público no Brasil. Ou seja, gasta-se muito, gasta-se crescentemente e não há hoje nenhum órgão, nenhuma entidade que avalie a efetividade desse gasto. Talvez a nossa maior deficiência esteja nessa parca avaliação, né? Nesse pouco acompanhamento. Infelizmente o Brasil não tem Nóbrega. Um sistema de avaliação permanente de suas políticas públicas, dos resultados dos diversos programas e projetos financiados pelo orçamento. Há muito desperdício de recursos, nós precisamos rever alguns programas que hoje já não fazem mais sentido. Situações que eram desafios há 20, 30 anos atrás podem não ser mais desafios tão grandes atualmente.
e situações que não eram tão importantes hoje se tornaram grandes desafios. Por que eu deixo uma empresa, um setor específico, pagar menos impostos do que um outro setor, sem saber se efetivamente isso está sendo retornado para a sociedade em empregos, em geração de renda, na multiplicação desses recursos que eu estou deixando de arrecadar? Isso também a gente não faz. Avaliação de resultados. Salto. Esse problema orçamentário no Brasil, como ele pode ser corrigido? Então, fazer avaliações técnicas usando econometria, estatística, para mostrar se isso vem gerando resultado ou não. Por exemplo, o chamado Spending Reviews. Em inglês quer dizer revisão periódica do gasto público. O próprio executivo e vários ministérios têm criado suas equipes e grupos que monitoram e avaliam as políticas públicas do ponto de vista do resultado que se pretende atingir. Os próprios tribunais de conta têm começado a fazer esse movimento, mas eu diria que ainda é uma agenda em construção no Brasil. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo produziu recentemente um índice de qualidade da gestão municipal. Outros tribunais de contas país afora passaram a copiar, inclusive o Tribunal de Contas da União. Os tribunais, eles estão cada vez mais indo para essa ótica de avaliar a qualidade, o resultado do governo, não apenas do ponto de vista meramente de cifras, de dinheiro, de quanto se gastou, etc. Aquelas casas que se pretendia construir, aquele número de casas, de unidades, foram entregues no prazo, a qualidade dessa entrega, as casas são boas, então cada vez mais esses órgãos estão fazendo isso. O Ministério Público pode ter um papel, sim, na execução do orçamento. Até porque o Ministério Público ele tem uma seção, digamos assim, no Tribunal de Contas da União. Chama-se Ministério Público Federal perante o Tribunal de Contas da União ou algo parecido. Letras brancas sobre fundo preto, participação. Voto. Salto. O processo orçamentário deveria ser o ápice da democracia. É onde você vai fazer a divisão do bolo de recursos. Então, quem deveria decidir isso? A sociedade. Numa democracia representativa, é o Congresso. A sociedade escolhe como se usa o dinheiro de seus impostos por meio por meio de seus representantes, por meio da eleição de pessoas que vão tomar as decisões com relação ao uso desse dinheiro. Pressão. Couto. Há um outro caminho, que não exclui o primeiro, que é a ação direta da sociedade sobre os membros do Estado, por meio de lobby, por meio de pressão social, por meio de petições, por meio de iniciativas populares, por meio de audiências públicas. É com essa pressão que o governo vai começar a reagir para que essa ineficiência seja reduzida. Tenta descobrir como é que o seu deputado votou no processo orçamentário, como é que ele votou. Mas ele propôs uma emenda orçamentária, quem se beneficiou dela? Para onde foi esse dinheiro? Se o cidadão tem essa informação, ele pode fazer pressão sobre esse deputado, cobrar ou até mesmo elogiar o seu parlamentar. Isso não é tão difícil de saber. Os sites das duas casas do Congresso são fontes importantes, sobretudo do ponto de vista das iniciativas legislativas. Informação. Couto. O cidadão, para poder controlar mais, tem que se informar. Essa é a questão básica. Sem informação, você não controla nada. Sem informação, não é possível vigiar. Se as pessoas não se informarem, vai ser muito difícil que elas exerçam qualquer tipo de controle. O azeitamento, a melhoria dos fluxos de informação, essa é a condição sine qua non para você ter um Estado mais eficiente, que seja mais vigiado, que tome essas decisões mais racionalmente. E tem a lei da transparência, que também pode ser acionada a qualquer momento por cidadãos que queiram saber mais detalhes de para onde está indo certo recurso e assim por diante. Transparência. Abrão. A lei da transparência ajuda porque permite que pesquisadores ou organismos da sociedade civil, institutos, fundações, tenham acesso à informação e façam essas análises. Para que haja fluxo de informação, é necessário haver demanda por informação. Tem que ter gente pedindo, eu quero essa informação. Essa demanda é exercida por alguns atores diferentes, pelo mundo todo. Em primeiro lugar, a imprensa. O setor privado, que quer ter informação para os seus negócios, que seja detida pelo Estado. ONGs, academia. Esses são os 4 principais atores. Seja no governo federal, seja no governo estadual, seja no municipal, tem lá
o portal da transparência, dados abertos, essas coisas. Pela lei da transparência, eles têm que ter o portal da transparência. Os dados de receita e despesa do governo, eles são divulgados pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Transparente é um portal que tem uma série de dados, não apenas do governo federal, mas também de estados e municípios. Os sites mais importantes para as contas públicas são os sites do Banco Central, do Tesouro Nacional, esses dois sites, e o da Receita Federal, no caso de olhar dados mais segregados dos impostos, das contribuições. Do ponto de vista da transparência dos dados orçamentários, da disponibilidade de dados, o Brasil é padrão primeiro mundo. Tem lá o Open Budget Survey, ou Open Budget Initiative, que faz um ranking da qualidade e da transparência do orçamento dos países, e o Brasil é padrão primeiro mundo. O que significa isso? Há dados para os cidadãos fiscalizarem. A mulher e o cachorro olham para a tela. Não que esses dados sejam fáceis de compreensão, sejam inteligíveis. É preciso traduzir. Salto. Transparência não é só divulgar uma montanha de planilhas eletrônicas ou de dados incompreensíveis num site público. A gente precisa mastigar isso e mostrar para a sociedade do que se trata. Você não precisa exigir do cidadão que entre no site do Congresso, leia a lei orçamentária, que é uma coisa muito árida e técnica. É muita informação, é muito dado, há muitos elementos técnicos. É por isso que surgem aí algumas, por exemplo, organizações não governamentais, cuja principal preocupação é o quê? Tornar as contas públicas mais visíveis, mais acessíveis ao cidadão. Temos hoje movimentos da sociedade civil que fazem isso de forma sistemática, conjunto de movimentos muito importantes que estão vigilantes e estão conseguindo mobilizar partes da sociedade para garantir que a gente tenha clareza do que está sendo feito com os nossos recursos e com o nosso país. Por exemplo, Contas Abertas, que é uma organização importante dessa área. É claro que, além disso, você tem uma série de outras organizações que fazem também um acompanhamento das políticas públicas, que é, na prática, também um acompanhamento com relação ao uso do dinheiro público, porque não há política pública sem dinheiro. Monitoramento do orçamento. Klein. Eu acho que a participação da sociedade, dos cidadãos, em relação à fiscalização do orçamento é fundamental. Essa é uma forma belíssima, né, que a sociedade pode usar, pode se valer para monitorar a elaboração e o orçamento do que é a principal peça de um Estado democrático, que é o seu orçamento. Essa fiscalização é muito mais provável se as pessoas se sentirem parte do processo. Se elas perceberem que elas tiveram alguma participação e de que depois, portanto, elas vão ter interesse de acompanhar como é que aquilo está acontecendo. Orçamento participativo. Sindir. O orçamento participativo é uma maneira das pessoas que moram nas diferentes partes da cidade, nos bairros, de decidir o que o governo deve fazer para atender às necessidades deles. São as experiências que alguns municípios adotaram de processo de participação social, participação popular na elaboração orçamentária. Na nossa experiência de orçamento participativo, eu visitei os diferentes bairros de São Paulo para negociar com a população as prioridades. E nos bairros mais pobres era uma festa. Um enorme salão em que vinham os homens, as mulheres e as crianças. As crianças são muito alegres, fazem uma bagunça enorme. Mas no meio disso você tinha realmente as faixas, as reivindicações, enfim, a negociação tem a base. Você tem os exemplos de Porto Alegre, que acho que foi o mais bem sucedido. Você teve alguma coisa em São Paulo. Campinas é um outro caso de orçamento participativo bem sucedido. Vila Velha é outro município no Espírito Santo que realizou isso. Belo Horizonte também teve uma experiência muito positiva. Recife é um outro caso de orçamento participativo bem sucedido. Piracicaba fez algo também nessa linha. Muitas cidades brasileiras, e hoje é um programa mundial. A ONU e várias outras entidades promovem o orçamento participativo. Vários municípios adotaram isso se tornou até, na realidade, um benchmark internacional. Outros países, mundo afora, olharam para essa experiência brasileira em nível local para adotar orçamentos participativos mundo afora. Esse tipo de democracia
é 1000 vezes melhor do que uma democracia não participativa, em que quem está lá em cima faz o que ele quiser e você se arruma. Agora, quando a população faz isso, é 1000 vezes melhor. A tela escurece. Créditos selecionados. Entrevistados: Ana Carla Abrão, Ana Paula Vescovi, Cláudio Abramo, Cláudio Couto, Eduardo Gianetti, Fábio Klein, Felipe Salto, Fernando Henrique Cardoso, Fábio Giambiaghi, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, José Márcio Camargo, José Serra, Maílson da Nóbrega, Paul Singer,